Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero fazer um estudo que trata da grande revolta judaica de 66 depois de Cristo. Embora essa revolta tenha mais a ver com o judaísmo do que com o cristianismo, sua importância reside na maneira como ela remodelou o cenário religioso no qual a igreja primitiva estava surgindo. Espero que esse estudo seja edificante para todos, para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A tensão entre romanos e judeus tem uma longa história, remontando ao início do domínio romano na região. Talvez a maior razão para isso tenha sido a violação ocasional de coisas que os judeus zelosamente consideravam sagradas. Isso começou desde o início. Logo após o general romano Pompeu conquistar a região em 66 a.C., ele entrou no Santo dos Santos do templo, algo proibido a todos exceto o sumo sacerdote que podia entrar apenas uma vez por ano. Embora esse ato não tenha desencadeado imediatamente uma rebelião, foi emblemático da arrogância imperial que repetidamente provocaria a indignação judaica. Após a morte de Pompeu, o domínio romano na Judeia passou a ter controle indireto por meio de reis clientes, isso é, monarcas locais como Herodes o Grande que governavam com apoio romano, mas não tinham autonomia total. Posteriormente voltou a ter governança direta por procuradores romanos. Cada fase desse cenário político trouxe suas próprias provocações. Por exemplo, Pôncio Pilatos, pouco depois de se tornar governador em 26 d.C., trouxe para Jerusalém estandartes militares com imagens de César. Sua motivação para isso é controversa, mas o que sabemos é que provocou indignação entre os judeus por violar a lei que proibia imagens. Outra provocação que inflamou o sentimento judaico ocorreu por volta de 40 d.C., quando o imperador Caio, frequentemente chamado de Calígula, ergueu uma estátua no templo. Em outra ocasião, por volta de 50 d.C., uma coorte de soldados estava no topo das colunatas cobertas do templo, quando um dos soldados se expôs indecentemente à multidão abaixo. Isso resultou em um motim no qual 10.000 judeus foram mortos. No entanto, as violações romanas das leis sagradas foram apenas parte do problema. Sua governança corrupta e negligente também alimentou a agitação por meio de opressão e medidas que exacerbaram uma economia já sobrecarregada. Um fator importante que enfraqueceu a economia foi o desemprego de milhares de homens que se seguiu à conclusão do templo por volta de 63 d.C. Os romanos agravaram a situação impondo pesados impostos, taxas e restrições à população. Suas medidas tendiam a favorecer a classe dominante mais abastada, o que apenas aprofundava as distinções sociais entre ricos e pobres. Para piorar a situação, seus governantes falharam em manter a ordem e a segurança social, resultando em bandidos vagando pelo campo. Isso custou caro à população judaica de várias maneiras, pois seu modo de vida predominantemente agrícola dependia da estabilidade social. Além disso, os conflitos em curso também contribuíram para seus problemas econômicos. Ora, o ressentimento causado por essas dificuldades econômicas levou ao aumento do banditismo no campo e à turbulência nas cidades. O povo comum frequentemente desprezava a classe dominante judaica, reconhecendo sua falta de legitimidade e total dependência de Roma para sua autoridade. Isso, por sua vez, levou a uma maior desestabilização da sociedade, à medida que a população cada vez mais rejeitava sua liderança.
Disputas se seguiram entre diferentes facções dentro das elites que buscavam manter seu poder descrescente. Grupos radicais como os sicários e os zelotes tornaram-se progressivamente mais ativos em meio a essa turbulência, visando os romanos e às vezes as elites judaicas, bem como aqueles que se destacavam como apoiadores de Roma. Em maio de 66 d.C., a agitação social aumentou significativamente quando o procurador romano Gessio Floro enviou suas tropas a um dos mercados mais movimentados de Jerusalém. Isso ocorreu após ele ter sido ridicularizado publicamente pelos judeus por ter confiscado 17 talentos do tesouro do templo. Em resposta a essa humilhação, Floro enviou suas tropas. Os eventos daquele dia foram descritos pelo historiador Josévo da seguinte forma: Floro mandou seus soldados saquear o alto mercado e matar todos os que lá se encontravam. O desejo de enriquecer, autorizado pela ordem do seu chefe, fez-los não somente não se contentar com o saque que lhes era permitido, mas estenderam-no a todas as casas e cortaram a garganta de todos os que encontravam pelo caminho. As ruas mais ocultas que alguns buscaram para se esconder de nada lhes serviram, pois morreram do mesmo modo. A mortandade foi geral, e não houve roubo e saque que não se praticasse naquela ocasião. Os soldados levaram a Floro várias pessoas da nobreza que ele mandou torturar e matar a golpes de chicote e depois crucificar. Não se perdoaram nem mesmo as mulheres nem as crianças ainda de peito, e o número dos que pereceram desse modo elevou-se a 3.600. No dia seguinte, Floro ficou perturbado ao ver os judeus lamentando seus mortos. Então planejou humilhá-los ainda mais. Sabendo que uma coorte romana estava chegando à cidade, ordenou que os judeus saíssem e os cumprimentassem humildemente. Os soldados, por outro lado, foram instruídos a não retribuir os cumprimentos. Em vez disso, deveriam responder com agressão armada caso algum judeu reclamasse sua falta de cortesia. Isso levou a um confronto violento no qual muitos judeus foram espancados com porretes e pisoteados até a morte pelos cavalos. Os eventos em torno do incidente do alto mercado, juntamente com todos os outros fatores já mencionados, fortaleceram a determinação do povo em resistir à autoridade de Floro. Rebeldes judeus começaram a impedir os soldados romanos de se movimentarem pela cidade, posicionando-se nos telhados e lançando projéteis contra eles enquanto passavam abaixo. Os rebeldes também tomaram o controle do templo e da fortaleza Antônia, induzindo Floro a se retirar da cidade. Antes de partir, ele notificou os sumos sacerdotes e o sinédrio sobre sua partida e deixou para trás uma coorte de soldados romanos. Após a retirada de Floro, o rei Agripa II tentou mediar e restaurar a ordem, instando os judeus a obedecerem a Floro até que um sucessor fosse nomeado. No entanto, seus esforços foram recebidos com reprovações e alguns até o atacaram com pedras, resultando na sua eventual saída da cidade. Durante esse período, os sacerdotes do templo também desafiaram os romanos por instigação de um sacerdote chamado Eleazar ben Ananias. Eleazar o persuadiu a se recusarem a oferecer sacrifícios diários em nome do imperador romano, um costume antigo que significava o reconhecimento da sua autoridade. Por isso, quando os sacerdotes pararam de sacrificar por ele, isso foi interpretado como um ato de desafio absoluto. Segundo Josévo, esse gesto lançou as bases para uma guerra em larga escala. Após esse evento, conflitos entre facções e disputas pelo poder se seguiram, resultando
no assassinato de muitas pessoas proeminentes, incluindo o pai de Eleazar, Ananias, que anteriormente era o sumo sacerdote. Em retaliação, os rebeldes sitiaram e derrotaram uma coorte romana que estava guarnecida no palácio de Herodes. Embora prometessem aos romanos passagem livre, caso se rendessem, massacraram-nos assim que depuseram suas espadas e escudos. Muitos judeus encararam esse ato brutal com mau agouro, lamentando-o publicamente e temendo a retribuição de Deus pelo que havia sido feito. No outono de 66 d.C., Sestio Galo, governador romano de Síria, partiu para a Judéia para erradicar a crescente turbulência provocada por Floro. Sestio reuniu um exército de mais de 30.000 homens composto por toda a 12ª Legião de Antioquia, 2.000 homens selecionados da cavalaria e infantaria das outras legiões sírias e 14.000 homens fornecidos pelos aliados orientais de Roma. Com essa força formidável, Sestio lançou uma campanha deliberada de terror e destruição por toda a região. Ele saqueou e queimou Zabulon e Jope, massacrando 8.400 dos habitantes dessa última. Ele seguiu para Natibatana, novamente saqueando, queimando e matando seu povo. Ele encontrou Lídia praticamente deserta, mas matou os 50 habitantes restantes que lá se encontravam. Ele então marchou sobre Jerusalém, montando seu acampamento no Morro Escopo. Depois disso, ele queimou a área de Bezeta e estabeleceu um novo acampamento perto do palácio de Herodes, onde seus soldados tentaram minar o muro do templo. Muitos dos habitantes da cidade começaram a se desesperar, porque parecia que seriam derrotados em breve. Outros estavam considerando abrir os portões para que os romanos pudessem pôr fim ao conflito. No entanto, o inesperado aconteceu de repente. Justamente quando parecia que a vitória estava nas suas mãos, Sestio suspendeu o cerco e, sem motivo aparente, retirou-se de Jerusalém antes que qualquer conquista significativa tivesse sido realizada. Joséfo especulou que Floro pode ter subordinado o marechal do campo para dissuadir Sestio de uma vitória rápida, talvez para impedir que Sestio descobrisse seus crimes. De qualquer forma, a retirada subsequente acabou sendo desastrosa para os romanos, pois os rebeldes judeus os atacaram repetidamente enquanto se dirigiam para a costa do Mediterrâneo. Na sua fuga impetuosa, os romanos tiveram que abandonar suas catapultas, arietes e outras máquinas de cerco. Eles também sofreram baixas significativas, incluindo 5.300 soldados de infantaria e 480 de cavalaria. A perseguição continuou até Antipátrida, tornando a campanha de Sestio um fracasso completo que apenas fortaleceu a causa judaica. Uma vez levantado o cerco, a reação inicial de muitos judeus foi de júbilo pela vitória inesperada. Alguns viram isso como um sinal da vingança de Deus contra os romanos, acreditando que Roma poderia não estar disposta ou ser incapaz de continuar sua campanha. Encorajado por essa interrupção do conflito, o governo revolucionário declarou sua independência com notável confiança, cunhando moedas que proclamavam liberdade de Sião e redenção de Israel em escrita hebraica arcaica. No entanto, por trás de todo esse favor nacionalista havia também um reconhecimento agorento de quão terrível era sua situação. Refugiados do campo traziam relatos sombrios de retaliação humana e muitos entendiam como era necessário se preparar para a guerra antes mesmo de se deleitar com uma suposta vitória. Assim, Jerusalém se ocupou com os preparativos militares e sonhava com o dia em que poderia ter mais certeza da sua independência. Enquanto isso, o Império Romano, profundamente humilhado pela derrota de Sestio,
resolveu aniquilar a revolta com força esmagadora. Portanto, embora esse período possa ter alimentado o otimismo de alguns, os romanos estavam se preparando sistematicamente para a próxima fase do conflito. Então, irmãos, isso conclui esse estudo. No próximo, vamos considerar como essa guerra continuou. Que Deus te abençoe e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado.